Pastor Lucas, e em meio a tanto encorajamento para buscar cada vez mais as coisas de Deus, fazer a obra, nós conversamos aqui nos bastidores que, diga-se de passagem, o senhor tem a sua profissão e o senhor é doutor, advogado, é isso mesmo, pastor? Isso. Sou advogado há 11 anos e 11 meio. anos. 11 anos e meio. Como é que viu em meio ao ministério, ao seu crescimento espiritual, a questão da família, como é que veio essa chamada profissional que você falou, poxa, é isso que eu quero para mim? Aquilo que nós conversávamos nos bastidores aqui sobre a responsabilidade social da igreja. Nós tínhamos um líder de jovens à época chamado Carlos, o Carlinhos. E ele é diretor de uma grande empresa e ele nos motivava a estudar. Olha, buscar o reino de Deus é muito bom, é excelente, sobretudo, buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, mas nós precisamos nos preparar para o mercado de trabalho. E aí aquela dúvida, o que fazer, o que fazer, o que fazer. E a época eu trabalhava em um supermercado, estava meio que a fim de sair, pegar a rescisão. Falei, bom, posso comprar um carro ou iniciar a faculdade. E aí eu optei pelo direito. Não foi uma tarefa fácil, Eu foi imagino. tarefa árdua. Quantas madrugadas fazendo fichamento de livro. Fichamento é quando você lê lá o primeiro capítulo, faz um resumo. Lê o segundo capítulo, faz um resumo. É um preço alto, né, É um pastor? preço alto. Mas eu digo que foi uma das melhores coisas, Tiago, que eu fiz na minha vida. Foi me formar em direito. Acho que abre um leque muito grande para muitas coisas. Te indico, você jovem, se você tiver na dúvida o que fazer e sentir, poxa, quero fazer direito, estou com alguma dúvida, alguma coisa, faça Olha sim, só. que é muito bom. Tem pessoas que quando ele sabe que tem uma coisa boa, ele não fala. Ele fica, não, o mercado tá... Que é só para si, tem né? muita gente, muito advogado, é muito difícil, prova da OAB ninguém passa. Passa sim, o servo de Deus passa. Acho que nós precisamos estudar, nos preparar, nos aperfeiçoar, ter uma profissão. Eu fico muito preocupado aí, sem fazer nenhum juízo de valor, com todo respeito, mas quando eu estou atendendo no gabinete pastoral, que a irmã chega e diz assim, olha, recentemente eu tive um caso em alguma cidade deste país, para não dizer onde é, mas não, eu conheci fulano de tal. Tá, mas qual que é a idade dele? 40 anos. Do que ele trabalha? Tá procurando no que aparecer. Peraí, você tem 40 anos, com todo respeito, pastor Tiago, e você fez o que dos 0 aos 40? E isso precisa ser ensinado aonde? Nas nossas igrejas. Porque as pessoas acham muitas vezes, Cíntia, não, Thaís e Rafa, e o evangelho é a lâmpada do Aladim. Que eu venho chutando a vida de qualquer modo, 10, 12 casamentos, filho de um, filho de outro, filho do Zé, do Chico, do Mané, do João. Não me preparei em nada para a vida, mas aceitei Jesus hoje, os meus problemas estão resolvidos. E não é assim. Vida cristã, ela é construída dia após dia. Aí tem lá a pessoa que não professa a mesma fé, mas está se preparando para um concurso. Você acha que o Senhor vai te passar, vai me permitir ser aprovado em um concurso público se eu não me preparei, em detrimento da pessoa que não professa a mesma fé, mas está ali se preparando? Uma coisa não tem nada a ver com a Não outra, tem né, nada a pastor? ver com a outra. Muita gente confunde isso. É importante a É sua fala, porque importante. as pessoas acham que pelo fato de ter Jesus Cristo, Deus é obrigado a fazer dela melhor em tudo. E posso te falar uma coisa?
Pois não, pastor. No gabinete pastoral, a vida prática, eu não tenho quase nenhuma experiência, tenho aproximadamente aí 10 anos. Estou nascendo agora. Mas o que eu percebi? Que no dia a dia de um pastor, o seu problema com escatologia, doutrina de Deus, que você aprende nos bancos da faculdade teológica, doutrina de Cristo, Pentateuco, profetas maiores, profetas menores, você vai usar 5%. No dia a dia de um pastor, 95% dos problemas que o pastor Tiago enfrenta como pastor, como evangelista, como auxiliar, são problemas, primeiro, de cunho psicológico. Segundo, de cunho financeiro. E às vezes o financeiro em decorrência do psicológico. E por quê? Porque talvez faltou essa mentoria, essa orientação de que servir a Deus é muito bom, é maravilhoso, estamos aguardando um arrebatamento, mas o que fazer enquanto o noivo não vem? Eu preciso me preparar. O próprio Cristo, ele pagou seus impostos. E aí eu atendi recentemente um pastor, um irmão que ele foi preso porque tinha lá um carro sendo vendido que o preço da tabela FIP é R$45.000, o vizinho dele vendendo a 5. Passou na rua lá, na feira do rolo, na feira não sei da onde, e ele comprou o carro. Pera, se o carro na tabela FIP é 45 mil, tem alguém me vendendo por 5, eu tenho que, no mínimo, no mínimo, não, mas é bênção de Deus. E a gente confunde isso. Thaís, o que é Deus e o que não é Deus? É bênção de Deus. Deus vai terminar o casamento da irmã fulana de tal para a irmã ciclana ser abençoada. Aonde está Deus nisso? Aonde está Deus? Não, vou invadir aqui a propriedade alheia porque é bênção de Deus. Olha aonde estamos chegando. E muitas vezes nós não conseguimos fazer essa dosimetria. Falar, olha, uma coisa, já dizia o técnico, né? Outra coisa é outra coisa. As pessoas vêm na igreja achando que Cristo vai resolver os seus problemas como se fosse o gênio lá, o Aladim, que num piscar de olhos está tudo resolvido. É construção. E o estudo, o preparo para o mercado de trabalho, eu oriento as irmãs da minha igreja, falo, vai casar? Tenta pegar o CPF dele. Puxa antecedente criminal. Converse com a ex-mulher. Muito bom, muito bom. Puxa o nome do SPC Serasa. Faça uma prévia avaliação. A gente não faz isso. E depois, céus, tanta coisa, né, pastor? A vida foi tão cruel comigo e não é. É o não se atentar para detalhes. Muito esclarecedor, importante esse direcionamento. E o pastor tem que entender que é importante esse esclarecimento para o seu membro, né, pastor? Sim, Isso faz toda a diferença. Eu falo para os jovens, desculpa, você não está na idade de namorar. Você não consegue pagar. Primeiro, se eu fosse uma mulher, você ia morrer solteiro. O cara acorda 11 horas da manhã. Quer ser o quê? Eu quero... todo mundo da lua. Eu não sei o que quero. Não estuda, não trabalha, não se dedica. E aí? Eu fiz questão, inclusive, de entrar nesse assunto, porque quem está nos assistindo, eu tenho certeza que já esbugalhou o olhar assim, opa, vai vir coisa boa por aí, e como está vindo, né? Porque é muito importante essa sua fala, pastor, porque nada cai do céu. Nada cai do céu. Caiu do céu foi uma questão específica lá, o maná, temporário. Temporário. Mas por um momento, uma intervenção divina. Pastor, a pessoa tem que ir à luta. Infelizmente, nós temos vistos aí, né, muitos jovens, desculpa a palavra, mas é verdade, relaxados. Sim. Não estão mais com perspectiva.
tanto ministerial Ministerial. quanto na vida secular, profissional. Isso é muito ruim. É só WhatsApp, Instagram, Kawaii, TikTok. Agora, é o exemplo que eu dou também daquele irmão, daquela irmã que diz assim, ai, minha vida tá tão ruim, ai, não sei o quê. Ou então, quando eu chegar lá eu vou fazer. Daqui 10 anos, pô, mas o que eu tenho feito para mudar? Sabe uma frase que eu mudei na minha vida? Essa semana foi um start. Eu tinha a seguinte frase, nossa igreja é pequena. Parei com nossa igreja pequena. Nossa igreja, ela é no mínimo, Rafa, embrionária. Ela está em desenvolvimento. E eu aprendi isso com um pastor. O cara mandou uma pergunta para ele, pastor, o que fazer quando você está numa cidade pequena, uma igreja pequena? Ele falou, peraí, tira essa pequenez da sua boca. E nós temos essa mania de falar, aqui, ó, tô aqui com esse copo aqui, é pequeno. Não, irmãos, é no mínimo embrionário, ele está em desenvolvimento, mas alguma coisa vai acontecer. Você pega gente ímpia, que não tem essa presença, se assim posso dizer, do Espírito Santo, fazendo coisas extraordinárias. Eu estive no evento agora, eu falei com o meu estagiário, falei, poxa, nós estávamos em um evento agora no final de semana, secular, que tinha lá 6.000 pessoas, um evento político, e nós, como igreja, com a presença do Espírito Santo, que é poder de Deus, a gente é covardado, vai fazer uma coisa quase morrendo, já morri, na verdade. Precisa mudar, né? É verdade. O primeiro passo para a mudança é entender a necessidade de que se faz necessário mudar. Tem um mindset de crescimento, né, pastor? Exato. É necessário. Você que está nos assistindo, olha, mais uma vez, pastor, ajuda a gente. Isso, pastor, ajuda, pastor. Inscreva-se, compartilhe. É verdade. Manda o link para mais 10 aí. Opa! Pastor, a gente vai fazer isso. Vamos sim. Vamos fazer isso. Vamos. Compartilhar, mandar para mais 10, 20. Sabe a sua lista do WhatsApp? Olha, divulga lá o Idcaster. Os Idcasters já estão realmente divulgando. E você também pode se tornar, como diz o nosso co-host, o Rafa, os Idcasters estão realmente fazendo a obra aí de uma maneira maravilhosa. E já, Rafa, vem aí o Momento Fornalha. Pois não, Rafa? Não esquenta não, que eu tô chegando. Opa! Você sabe que, pastor Lucas, na última edição, esteve presente o nosso diretor-geral, pastor presidente Thiago Belo, e ele pediu para aquecer mais um pouquinho essa fornalha. O senhor deu um pouquinho de azar, que é logo o senhor. Entendeu? Mas vamos lá. Louvado seja Deus. Coloquei bastante lenha nessa fornalha, viu? Opa! Estamos aí ansiosos. Ajude o projeto Alagoas. Nunca é demais lembrar esse projeto maravilhoso lá no sertão de Alagoas. Na primeira edição, aí no link tem os nossos vídeos. Está lá o vídeo do pastor Roberval. Você vai entender. Você que ainda não viu, vai entender a importância da sua doação para o projeto Alagoas. Tá certo? Pastor, quando é que veio realmente a consagração para pastor? Boa pergunta. E com quantos anos? Quantos anos? Porque depois o senhor vai revelar em quantos anos o senhor tem. Talvez a pessoa está olhando assim, não tem noção quando o senhor falar a idade que o senhor tem, pela maturidade, pelo conhecimento, enfim. Na verdade, eu dirigia congregações, eu era consagrado presbítero e fazia ali a função do dirigente. Isso no Belém. Função do dirigente e tal. Quando eu saio do Belém, Ministério do Belém, uma igreja maravilhosa, diga-se de passagem, eu saio como presbítero e saí para abrir um trabalho, para iniciar um trabalho, que é a nossa AD Baluarte. Como que a AD Baluarte ela nasce? Eu estou dentro de um presídio como advogado e faço a minha função como advogado e acabo evangelizando. Falando de Jesus para um, de Jesus para outro. Atendi um rapaz dentro daquela penitenciária. Ele falou, olha, eu sou de Imbu. E a família fez contato comigo e papo vai, papo vem.
várias visitas, oração no parlatório. Pensa num lugar que eu já vi a manifestação de Deus é naquele parlatório. Meu Deus. E a família pede para me fazer um culto. E ninguém crente na casa, eu olho assim, aquele primeiro momento, a gente bate um olho, né? Faz aquele pré-julgamento. Falei, Jesus amado. E fui fazer essa oração na casa desta família. Faço a oração, só tem como o senhor fazer um culto aqui? Fiz um culto, fiz 2 cultos, fiz 3 cultos. E o rapaz está preso, ele é meu cliente, está preso. Aí ele me chama um dia e fala, pastor, tem como o senhor fazer cultos, pelo menos 2 vezes por semana lá em casa? Eu falei, meu Deus, tem. Ele na prisão, Ele na prisão. pedindo para o senhor fazer um culto na amado, família. mas ele não está em casa, só mulheres na família, tinha um homem, mas era esporádico. E quando eu olhei para essas cadeiras aqui, me veio à mente, porque foi exatamente as primeiras cadeiras Olha só. que nós tivemos. Tem imagem no meu Instagram da igreja, vou mandar depois para o senhor passar o contato. Então nós colocávamos essas cadeiras cinza, daquele jeitinho, debaixo de um pé de árvore. E o rapazinho vinha, acendia uma luz, eu colocava um púlpito de madeira grande que Ao eu ar tinha, livre. ao ar livre, uma cortina atrás, e fazíamos os cultos lá. Lá eu pregava como se eu estivesse pregando nos Gideões missionários da última hora. Meu Deus. Lotava de criança numa comunidade, favela, né? Lotava de criança. Uma bênção. Ali eu tive as maiores experiências com Deus da minha vida. E a família pede para fazer os cultos, porque eles estão em campanha, em oração, para o rapaz sair. E o rapaz sai. Então eu falo, olha, eu vou desistir. Ele falou, não, pelo amor de Deus. Eu falei, não, mas eu não posso, não dá. E me afastei dos cultos lá por 2 semanas. E volto para fazer uma visita. Aí ele fala, aí ele me explica, melhor dizendo, eu falo, olha, procura uma igreja mais próxima aqui, vamos congregar. Quando eu volto 2 semanas depois, ele me fala, pastor, ninguém vai congregar em lugar nenhum, pelo amor de Deus, faça os cultos aqui. Eu falei, não tem jeito. Aí colocamos uma placa lá e comecei a fazer os cultos. Sabe aquele período que você quer ficar no anonimato? E eu ali não postava nada, não falava nada, fazendo os cultos, e um culto melhor que o outro. Nesse período o senhor ainda estava no Belém? Não, então, já tinha saído. Tinha acabado de sair. Tinha acabado de sair. E falei, Jesus, o que é isso? E foi juntando um, juntando o outro, e hoje é a nossa AD Baluarte. Mas começa nesse contexto. Que coisa maravilhosa. E o rapaz que o senhor estava evangelizando, que depois saiu da prisão, ele está lá com o senhor? Congrega lá conosco. Que com a coisa sua família. maravilhosa. Que coisa extraordinária que Deus fez, pastor. E como é que está hoje a igreja? Como é que está os sonhos, os projetos do Senhor em cima do seu ministério? Então, hoje a igreja está... A gente congregamos hoje num salão de 30 por 6, espaço para quem começou debaixo de um pé de árvore. Quando eu olho, eu falo, meu Deus, isso aqui é Deus purinho. A gente está nessa fase ainda embrionária, estamos estruturando, trabalhando, temos uma congregação aberta, apoiamos 4 trabalhos missionários. Quantos anos tem o ministério, pastor? 2 anos e 8. E já está fazendo tudo isso? Estamos com um trabalho missionário apoiado por nós em Moçambique, maravilhosa. na cidade de Beira, Colômbia, Bolívia, o pastor Lenildo, que possivelmente vai estar assistindo aí, um trabalho no Nordeste, e é isso. Acho que o ministério ele é muito cíclico. Toda hora a gente tem mudanças, novidades, mas trabalhar para o Senhor é um sofrimento que é gratificante. É verdade. Falo que a sensação, por exemplo, de você apresentar uma criança é maravilhoso. Você ganhar alguém para Jesus, fazer o casamento, levar para passar pelo discipulado,
levar para o batismo é algo assim que não tem explicação o tamanho da gratificação. Louvado seja Deus. E o ministério está fluindo bem, graças a Deus. A gente tem nossas dificuldades? Temos dificuldades. Temos as nossas lutas? Temos as nossas lutas. Acho que nos primeiros 2 anos, a maior crise talvez seja aquela crise de identidade. Como que eu quero? Como que vai ser isso aqui? Porque Deus me deu esse projeto, mas como eu vou fazer? É isso aqui? É desta forma? Porque eu digo o seguinte, pastor Tiago, você sair daqui para cá para fazer o mesmo do mesmo, é melhor você ficar aqui. É isso. Então a gente precisa adaptar. Hoje eu tenho adaptado algumas questões. Lógico, doutrina não se mexe. Doutrina é imutável. Agora, questão de usos, costumes, liturgia de culto. Os nossos cultos, eles são muito voltados para a oração. Então, por exemplo, canta-se o hino da harpa, o Ministério de Louvor já se prepara, a gente começa a orar, e tem hora que no domingo a gente ora 40 minutos, em pé, 45 minutos. Que coisa maravilhosa, e o Ministério de Louvor cantando, tocando, a gente orando, expulsando demônio. Louvado seja Deus, hein? Orando por libertação. E é isso. E tem algo assim. Depois a pregação da palavra. Eu não trabalho, por exemplo, com departamentos, exceto o grupo de crianças. Mas, por exemplo, vamos ouvir, nada contra, acho que é bacana também, mas é uma estratégia que Deus me deu. Sim. Vamos ouvir, por exemplo, as irmãs. E a gente não faz isso. Tem o Ministério de Louvor, oração e palavra. Oração e palavra. Que coisa oração maravilhosa. E palavra. E Deus tem nos abençoado dessa Bênção forma. de Deus. Pastor Lucas, então quer dizer que esse vídeo, o IDcast, vai chegar lá em Moçambique, vai é isso chegar em mesmo? Moçambique, vai chegar na Colômbia, Opa! vai chegar na Argentina. Olha só, estamos ficando famosos, hein? Rafa, Thaís, direção, Maíra, enfim, tudo para a honra e para a glória do nosso Glória Senhor do Jesus Senhor. Cristo. Pastor, e como é que veio a amizade com o nosso presidente, pastor Tiago? Como é que veio esse contato? Eita, coisa boa, hein? Eu falo que foi um presente que Deus me deu. O pastor José me liga um dia e diz, pastor Lucas, posso ir no seu escritório? Eu, sim, pastor, você é muito bem-vindo. E pastor Josué é um pastor de muitos anos. Eu era criança, o pastor Josué já era pastor. Esteve conosco Isso. aqui na 2ª edição, hein? E ele vai no meu escritório, a gente prepara lá um cafezinho e ele diz o seguinte, pastor, o senhor está com o Ministério Independente, eu estou, fulano, ciclano, beltrano. Nós percebemos, palavras dele, eu percebi a necessidade de nós fazermos isso aqui, darmos as mãos. Eu falei, pastor do céu, é de Deus. Porque a gente sabe que quando alguns cabeça pequena, com perdão da palavra, pequenininha, ele acha que você só vai para o céu se você congregar comigo. Irmão, se você congregar comigo, com o pastor, com o ciclano, com o beltrano, independentemente de onde você congregar, se você cumprir princípios bíblicos, você vai para o céu. Então, quando você sai de determinado ministério, muitos te vê na rua, vira a cara. Teve gente que eu fiz o casamento, que eu levei para o batismo, que eu fiz o discipulado, que aceitou Jesus comigo, que me encontrou na padaria e rebelde. Isso dói, de certa forma, dói, machuca. Então, quando o pastor Josué traz isso, traz essa ideia, foi algo fenomenal, porque eu que estava me sentindo ali um peixe fora do mar, a gente começa a se entrosar. E nisso ele me apresenta pastor Tiago Belo. Olha só. Pastor Davi, pastor Josias Paulina. A gente começa a dar as mãos e entender que as nossas necessidades são as mesmas, ou muito parecidas.
E aí tá essa bênção que é a Comadesul. Louvado seja Tá? Deus. É algo assim de Deus, maravilhoso. E juntos somos mais, né, pastor? Verdade. Felizmente, grandes denominações aí tomaram o campo do individualismo e de achar que só a dela é a certa. Sim, E muitas das vezes, muita gente tem migrado, tem vindo para essas igrejas pequenas que tem uma visão diferente. Foi o que o senhor diferente. falou, que é uma visão social, é uma visão realmente do reino de Deus e de buscar fazer as coisas com todo o coração, ainda que seja na simplicidade, porém pensando sempre que está ali no início do projeto, mas a visão sempre é de águia, visão De grande. águia. Não é verdade, pastor? Visão de águia. Eu Louvado digo seja que Deus. quem está na frente, se tiver uma visão pequena, míope, o resto, olha, se o líder estiver correndo, a igreja está andando. Isso. Se o líder andar, a igreja para. Se o líder parar, a igreja deita. E se o líder deita, a igreja morre. Então é mesmo sofrendo, mas ativo. Todos querem saber qual é a sua idade que eu falei aqui, para quem está ouvindo e vendo esse testemunho maravilhoso, essa história maravilhosa. Quer saber quantos anos o pastor Lucas tem? É com você, pastor. A idade de Cristo. Olha só. 33 anos. Minha esposa fala que é 33 anos, que ela fala, Lucas, a idade interna é de no mínimo 53. É tanta história. Eu tenho certeza que quem está nos assistindo Ai, se surpreendeu Deus. por ver realmente tanta maturidade, bagagem. Isso é muito bom, pastor. Isso é maravilhoso, né? Amém. E assim, eu deixei o melhor, as coisas mais quentes para esse momento, que desde a pastora Débora, que foi a edição de número 7, a edição passada, pastor, Sim. todos estão aguardando esse momento. E nós vamos lá com mais um Momento Fornalha com o Rafa. A fornalha tá acesa aí, tá bem quente, Rafa? É com você! Pastor, agora é o momento, hein? Olha. Vamos ver como é que o senhor vai se sair do Momento Fornalha. Vou até pedir um copo Opa, com é água importante. aqui para aquecer. Para mim também tá isso. Ou para refrescar. Café. Bebe água mesmo, porque quando entrar na fornalha, aí vai esquentar. Olha aí. Bom, enquanto a água é servida aí, quero primeiro dar as boas-vindas aos nossos idcasters, né? Como já é de costume, e também convidá-los a se inscrever, convidá-los a curtir o nosso canal e principalmente convidá-los à responsabilidade de fazer o nosso canal ir para a próxima etapa. Nós precisamos cumprir as metas que o YouTube pede, então só podemos contar com nossos idcasters. Você que está aí assistindo agora, você ainda não se inscreveu, você ainda não curtiu, você está perdendo tempo, meu amigo. Você está perdendo tempo. É isso aí. É a obra que Deus pediu para você fazer. Você está aí contribuindo com uma obra que tem um conteúdo cristão, que está levando a palavra, que está levando mensagem de vida, que está levando ensinamentos e você ainda não compartilhou. Então faça a sua obra também. Vamos ajudar um pouquinho que seja. Você já está ajudando o reino de Deus. Então compartilha, manda o link aí para aquela pessoa que você sabe que está precisando, aquele amigo no trabalho que você certa vez estava ouvindo desabafar, sabe? Você não soube o que falar? Então manda esse link para ele. Talvez o que ele precisa ouvir esteja aqui. Aquele amigo que você tem de longa data, que faz tempo que você não sabe como chegar e falar de Cristo para ele, manda agora o link e talvez ele comece a ser evangelizado através dessa nosso canal aqui. Então nos ajude, porque nós estamos querendo levar a palavra de Deus a todos que quiserem ouvir. Então se você nos ajudar nesse trabalho, certamente a palavra vai mais longe. Também quero lembrá-los que esta é a nossa
Oitava? Oitava edição, Rafa. Edição, É, são tantos que eu até me perco. já estamos na Então, oitava. já temos aí 7 capítulos. São 7 capítulos de 1h30, 2 horas. Olha quantas horas você vai ter da palavra de Deus, É né? isso Da aí. palavra de homens de Deus, né? Não, homens e mulheres, exatamente. E logo mais teremos também kids, né? Já temos aí o projeto para colocar crianças de Deus Kids, aqui. jovens, né, Rafa? Exatamente. Então, vai lá, assiste os outros episódios, fortalece o nosso canal, fortalece aí ajudando, porque isso ajuda de verdade, tá bom? Então vamos lá. Pastor, muito feliz em tê-lo aqui conosco. Estive acompanhando até agora aqui, só maquinando nessa Só minha maquinando, né? Mas vamos lá, vamos tentar tirar as dúvidas que eu tenho certeza que também está na cabeça dos idcasters, né? Eu gostaria de saber, primeiramente, qual é a sua área do direito? Área criminal. Tá. Crime. Opa. Área criminal. Criminal. Tá. Então, já começando por esse gancho, qual é a dificuldade que o senhor, por atuar nessa área, enfrentou no meio cristão? Acredito que o preconceito, né, um pré-julgamento de pessoas que, por exemplo, frases da seguinte maneira: olha, quem defende bandido é bandido. E a minha resposta sempre foi a mesma. O bandido, você fala ou pensa dessa forma, porque este bandido que no seu conceito é um bandido, não, é o seu pai, a sua mãe, a sua avó, o seu filho ou o seu irmão. A partir do momento que for um ente querido seu, você vai entender que qualquer um de nós podemos aí responder um processo criminal. Bom, tá certo. Mas tenho certeza que em algum momento na sua carreira, não vou nem dizer na carreira cristã, na carreira mesmo Como advogado? profissional, ali como advogado, já deve ter tido algum momento em que você se viu ali entre a cruz e a espada, num momento defendendo alguém que tinha certeza, talvez, que não era inocente. Já teve algum momento assim? Inúmeros. Por exemplo, eu não só defendo o inocente. Quantas vezes, por exemplo, Rafa, eu vou para o tribunal do júri e a pessoa diz, olha, matei mesmo. E eu vou entender o contexto. Por exemplo, recentemente, eu estava no 7º plenário da Barra Funda e a minha tese de defesa, que hoje está sendo bem questionada pelo STF para se mudar, era a legítima defesa da honra. Rapaz vindo do Ceará, matuto, ele vem com a esposa e a esposa aluga uma casa, essa esposa acaba se envolvendo com o proprietário da residência, ele chega em casa um dia de serviço um pouco mais cedo e pega ali a esposa e este outro homem mantendo uma relação sexual na cama dele. Num primeiro momento, ele pega uma faca, Rafa, na cozinha e dá 3 facadas na esposa e o cara consegue correr. Eu olho para os jurados, que naquele dia estava sendo composto o conselho de sentença, que é 7 pessoas, por 4 mulheres e 3 homens, e digo o seguinte: quem de vossas excelências não faria a mesma coisa? Quem de vossas excelências aqui que compõe o conselho de sentença não faria? Se coloque no lugar. Você que é casado, após um dia de trabalho, após sair da sua cidade natal para uma vida melhor em São Paulo, você se depara com uma situação dessa. Você precisa estar muito consciente, muito tranquilo, muito em paz consigo mesmo para dizer, olha, desculpa, atrapalhei alguma coisa, tô indo embora, tá? Licença. E chorar na casa da avó pro melhor amigo. Então, assim, ele matou mesmo. Cometeu
o que está tipificado no artigo 121, matar alguém. Só que tem aí uma excludente de ilicitude, que é a legítima defesa da honra. E principalmente no crime de homicídio, qualquer pessoa está sujeito a cometer. Por isso que eu sou contra, por exemplo, a legalização do porte de arma para qualquer pessoa. Porque vai servir para quem? Para matar marido, mulher, vizinho, briga de trânsito, esse tipo de coisa. Respondido, Rafa! Respondido. Tá. Entendi. E aí o cara é culpado. Eu tô em um caso agora envolvendo estupro de vulnerável, que é chamada, só para você entender também, que é chamada pedofilia, em que um rapaz de 18 anos, ele começou a namorar com uma moça de 13 anos e 7 meses. Pai sabia, mãe sabia, os pais do rapaz, os pais da menina começaram a namorar. A família inteira sabe, ele veio em casa, pediu, só que o azar ela ficou grávida. E a UBS, o posto de saúde, o postinho do lado de casa é obrigado a oficiar o conselho tutelar. E o que a lei diz? Que conjunção carnal ou quaisquer atos libidinosos com menor de 14 anos é estupro de vulnerável, com consentimento, Rafa, ou não. Ah, mas ela consentiu. Não interessa, é crime hediondo. Você já senta tomando uma ripa de 8 anos, no mínimo, ele vai tomar 14 anos. No mínimo, eu falei, olha, você está condenado. Estou aqui em um tratamento paliativo. Sabe quando a pessoa está para morrer? Que é o tratamento paliativo? Falei, é isso. Ah, mas papai sabia, mamãe sabia. Não interessa. Ah, mas o pastor sabia. Também não interessa. A justiça não quer saber. Ah, mas foi porque ela ficou grávida? Não. Não só. Se ela não tivesse ficado grávida e o fato de existir ali um namoro, um beijo, um abraço, é configurado estupro de vulnerável. E o advogado está aí para isso. Então a Constituição diz que o advogado, Rafa, ele é indispensável à administração da justiça. O processo, qualquer processo, seja ele o mais bizarro possível, o mais esdrúxulo, o mais terrível, aquele... Eu trabalhei no caso Suzy, que passou no Drauzio, que todo mundo ficou falando, ai, que saudade de uma praia, né, minha filha? Pode ser o caso mais terrível. Se não tiver a figura do advogado, o processo trava. Então precisa ter um advogado para dar continuidade aí à persecução penal, os atos processuais. Nesse decorrer aí da sua carreira, teve algum caso que você falou, não, esse caso eu não aceito? Você analisou o caso e falou, não, esse eu não aceito. Ou, pelo menos, se sentiu pressionado a fazer só porque era profissionalismo, mas internamente... Eu particularmente, por exemplo, eu não trabalho em casos em que o pano de fundo são facções criminosas. A não ser que eu não saiba e aí comece um trabalho, mas procuro ali uma escapatória para sair. Então, nesse tipo de caso, eu evito trabalhar, não trabalho, até por algumas questões, tal, perigo e etc. E tem aquela pessoa que você fala, olha, já trabalhei para o fulano 1, 2, 3 vezes, na quarta me enojou e eu falei, para fulano de tal eu não trabalho mais. Teve um episódio em si de um cidadão que ele sofreu de uma paranoia, sei lá o que aconteceu com ele no momento, em que ele começou a agredir a esposa dele de forma muito violenta, com uma cinta, e a esposa estava dormindo já, ou seja, estava... Do nada. Não, ele estava lá tendo uma relação com ela e achou em algum momento que ela tinha traído ele.
E ele começou a agredir ela ficou tão desesperada que ela pensou em pular do terceiro andar de um apartamento. E o cara, assim, extremamente violento. Eu falei, olha, eu desisto. E a advocacia criminal, Rafa, é o seguinte. Eu dou aula na faculdade FECAF, em Taboão da Serra, e eu sempre digo para os alunos de prática penal que o direito penal, na teoria, ele é muito lindo. Agora, venha para a prática. Venha para o dia a dia. No dia a dia, você vai defender a pessoa que está sendo acusada de latrocínio, de homicídio, de estupro, pedofilia, está sendo acusada de roubo. Então, é o que tem de mais podre na sociedade, você vai se deparar com esse tipo de gente. Pessoas que, às vezes, por querer roubar um celular, eles matam. E aí precisa do advogado. Então, você falar ou manifestar o desejo, eu quero ser um criminalista, e não entender o que tem por trás disso aí, você vai trabalhar no máximo um mês e vai pedir para dar baixa na sua OAB. Bom, a gente sabe que existem vários casos que a gente acompanha pela TV, né, nos jornais e tudo, em que fica claro, evidente ali que houve, não sei se uma manipulação, mas você vê que houve ali uma espécie de jogo para que conseguisse liberar determinada pessoa, algo que às vezes nem parece justo, né? Às vezes a gente vê. Aí eu fico pensando, e eu gostaria de saber, né, do senhor que é advogado e tem propriedade para falar disso. Isso é por causa do caráter do profissional, ou a lei realmente ela é muito falha e ela permite essas coisas de acontecerem porque ela está incompleta, ela está com muitas brechas? Aí, o que você pode dizer da sua experiência? Na verdade, existe brecha no sistema investigativo. Por isso que, inclusive, eu sou contra a pena de morte. Por quê? O crime no Brasil, ele é muito mal investigado. Muito mal investigado. E aí, advogados, promotores, juízes, aproveitando a brecha da lei, é aplicado o direito de forma injusta. Porque uma coisa é o que é o direito, outra coisa é o que é justiça. E a Bíblia diz que a justiça humana é considerada o quê? Trapo de imundícia. Então, olha o que é o direito e olha o que é a justiça. Em crimes envolvendo, por exemplo, crimes de natureza sexual, que eu atendo bastante, você tem que ser, o cidadão foi preso agora, você vai conversar com ele no parlatório e ele diz, doutor, muitas vezes chorando, eu estou tranquilo, pode fazer o exame, não vai dar absolutamente nada. Aí eu preciso, Rafa, virar para ele e dizer o seguinte, eu sei, o problema é que só o exame não é o suficiente para te isentar de uma pena. Olha só. A palavra da vítima, sobretudo, tem um condão para te incriminar. Então você imagina uma situação hipotética. Alguém que termina um relacionamento. E esta pessoa, por vingança, diz assim, eu vou acabar com a vida do fulano. E ela fala, olha, mexeu com a minha filha. Mexeu com o meu filho. Você pode fazer um exame na criança. Vai dar negativo. Vai constar lá que não houve rompimento imenal. Por exemplo, na menina, na adolescente. Mas se ela falar na delegacia, o fulano passou a mão. E em juízo falar o fulano passou a mão, lascou. Você tomou 40 anos de cadeia. Meu Deus. Brechas da lei, que é usado tanto pelo advogado quanto pelo órgão acusatório, que é o Ministério Público, e o órgão que não deveria fazer isso, que é o juiz togado, né? Então tem brechas aí para todo lado. Dica do dia: não dê carona para ninguém.
A irmã pode estar debaixo de chuva, caindo tempestade, tá lá com um monte de sacola. Se você estiver sozinho no seu carro, não dê carona, porque o dito pelo não dito, você vai parar na José Parada Neto. É forte, Nogueira. E pastor aconselhar a irmã sozinha. Irmão, é furada. Mas o senhor vê tudo é mirabolante. Não é. É vida prática. Venha pra é realidade. E a realidade, muitas vezes, lamentavelmente, é dura. Por exemplo, a irmã solteira tem lá, separada, tem lá 2 filhos, criança, mal conheceu a pessoa. É o amor da minha vida, eu vou levar para minha casa. Você não sabe quem é que você está levando para sua casa. Investiga, pelo amor de Deus. Você pode estar levando aí um criminoso no pacote. É forte, irmão Nogueira. Dói, mas cura. Tô apaixonada. Tô apaixonada, mas caramba, se apaixona tão fácil assim. Qual que é o filtro? Por isso que a gente vê aí, né, Rafa, me permita, a gente vê casos terríveis acontecer aí por conta disso, né, pastor? O crime de natureza sexual, isso tem pesquisa no CNJ, ele não acontece, ou acontece muito pouco, é menos de 5% entre pessoas estranhas. É alguém do seio da família. Sabe aquela coisa, meu primo tá vindo do Tocantins, pode morar aqui em casa? Não pode, não. Se você puder ajudar, ajude de longe. Ajude pagando o aluguel dele. Ou auxiliando com aluguel. Não, mas a minha prima vai vir morar na minha casa. Meu tio. Não, irmãos, não vira. É problema. É revelação, não é? Olha. É revelação. Bom, ai, Deus. A gente também tem na nossa lei, pelo menos literária, né, de forma escrita, de que o cidadão ele é inocente até que se prove o contrário. Né? Então, presume-se a inocência até que haja alguma prova cabal, algo que leve a uma possível condenação ou uma suspeita. Só que eu posso falar por causa pessoal, ocorreu na minha família, e uma situação em que essa pessoa ela esteve como envolvida em um crime, e não havia provas da sua participação, mas essa pessoa ficou presa por 2 meses, foi necessário que houvesse a contratação de um advogado para pedir habeas corpus, né? E nesse tempo todo, ele foi tratado como culpado em todo momento. E, inclusive, eu ouvi do advogado dizendo que é bonito, a lei fala isso, mas que na prática eles querem acabar com o caso, encerrar logo, então já coloca a culpa naquela pessoa, e se aquela pessoa não se movimentar, né, se não houver ali alguém para correr atrás, pronto, já joga o B.O. nas costas dela e aí pronto, encerrou um caso. Isso é verdade? É dessa forma mesmo? Não é só verdade, como é a mais cristalina lei de uma verdade absoluta. Quando você falou em provas, em indícios, eu digo que no Brasil tem 2 tipos de pessoas. Tem réus pobres, que é 99,9%, e réus ricos, com foro privilegiado. Para o réu pobre, indício de autoria e indício de materialidade é condão para prisão preventiva. 65% dos nossos presos, que estão em quase 1 milhão de pessoas, a 3ª maior população carcerária do mundo, são presos preventivos. Porque qualquer indício decreta-se a prisão preventiva. Você vai ficar preso, vai passar por todo, se não tiver a família para correr atrás da figura de uma poeira jurídica, que é um advogado brigando contra o Estado com todas a prepotência estatal,
esse cidadão está lascado. E olha que mesmo assim é muito difícil. E o advogado muitas vezes precisa olhar para a família e falar: uma coisa é o que a teoria diz, outra coisa é o que a prática diz. A nossa polícia, ela tem presunção de veracidade. Então, o depoimento dito pela polícia, num auto de prisão em flagrante, num boletim de ocorrência, no inquérito policial, o relatório de um delegado de polícia tem um peso muito grande. Aí esse cidadão passou 2 meses. Tem uns que estão há 3 anos presos, 4 anos. E quando sai? Vai ter direito a uma indenização. Essa indenização você vai entrar com a ação. Se ganhar, você não recebe dinheiro, você ganha um documento chamado precatórios. Esse precatório, quem sabe seu bisneto receba, que até lá você já morreu, o arrebatamento já aconteceu, e é por isso que eu volto para a Bíblia, como disse o pastor Maurinho, a Bíblia traz resultado. A nossa justiça, ela é considerada trapo de imundícia. Infelizmente, não se apura um crime como deveria se apurar. Fato é que é quase 1 milhão de presos aí, muitos agora, vai ter agora, nesse novo governo, a partir do mês que vem, um mutirão dos direitos humanos. Eles vão em presídio para verificar quem está com a pasta lá parada. Hoje eu conversei com um rapaz que está 36 anos preso direto. Completamente errado, mas vai deixando. Vai deixando, o cara morre lá. E aí, Rafa, aquece a fornalha aí que eu me empolguei, hein? Olha... Tá certo. Já que é para aquecer, então vamos colocar um pouquinho mais de lenha aí nessa fornalha. Bom, entendemos que o senhor trabalha na parte do direito, que é uma parte que é polêmica, né? Principalmente para um cristão, porque a gente está andando em cima realmente de um muro, uma linha bem fina, que, né, se descambar para um lado ou para o outro, você acaba saindo daquilo que é necessário para poder exercer tanto a linha pastoral quanto a linha do direito, né? Então, mais do que isso, o senhor ainda trabalha na área da política também, é isso? Eita, aí sim, agora aqueceu mesmo, hein? Política. Eu sempre apoiei, o Rafa, candidatos na nossa região, isso já há muito tempo. E em 2020 eu vim convidado pelo Partido Liberal, o PL, para sair candidato a vereador na cidade, minha querida cidade de Embu das Artes, em parceria com o nosso atual prefeito, que é o Claudinei Alves dos Santos, o Ney Santos, um amigão, um irmão de sonhos. E viemos nessa empreitada. Em 2020 não ganhei as eleições, mas fiquei ali como suplente. Então hoje o TSE me deu o privilégio aí de ter lá o meu diploma expedido como vereador suplente da nossa cidade, e fui convidado, não ganhei as eleições, mas fiquei como suplente, fui convidado pelo Executivo a exercer uma função política na cidade de Embu das Artes, na Secretaria de Desenvolvimento Social. Então esse é o meu papel aí na seara política. Rafa, eu acho que é uma pergunta aí que deve estar passando para quem está nos assistindo, fechando essa parte aí da advocacia. Pastor, aonde que, para quem está nos assistindo, porque tem a questão do crente, como o Rafa falou, que tem um preconceito, mas também daquele que não é. Esse pastor aí, advogado, defendendo fulano que fez A, B, C... Aonde é que existe, é importante que o senhor explique para quem está nos assistindo, na Bíblia, essa junção, esse direito no sentido de, poxa, eu posso sim exercer essa profissão com toda a liberdade e com a mente tranquila? Olha, eu sempre... É importante. Sim, eu tenho um respaldo naquilo que Cristo nos ensinou, que ele veio para os doentes e não para os sãos. Então, acho que o advogado, ele vem neste momento para quem está doente. E ele vem muitas vezes como um baluarte quando você está na última curva da vida, nos últimos minutos ali
da sua dignidade, você vai ter ao seu lado, muitas vezes, só a sua mãe e a figura de uma poeira jurídica, que é o advogado te dando aí esse alicerce. Sabe que engraçado? Que quando você olha para a palavra Espírito Santo, para a origem dela no grego, é paracleto, de consolador. Quando você pega a mesma palavra, advogado, e translada para o grego, também é paracleto, o consolador. Olha só. Por isso que 1 João 2, se eu não me engano, fala que Jesus Filhinhos, é o nosso advogado. não pequeis, mas se pecar, tem um Temos advogado. Justo. Justo. E fiel. qualquer um, É isso aí. Pastor Tiago, pode... Irmãos, assim, parece retórica de pregador, mas não é. Por incrível que pareça, qualquer um de nós, em um dia de azar, pode precisar de um advogado. E o processo ele pode ser o mais absurdo possível. Ele não anda, ele trava, é lei. O advogado é indispensável. Precisa ter um advogado. Se a família não conseguir constituir um advogado, nomeia-se a defensoria pública. Mas precisa ter a figura deste defensor. E não para por aí, né? A própria igreja nos dias de hoje necessita, em muitos casos, de um advogado para defendê-la, né? Porque nós vemos pessoas mal intencionadas querendo de todas as formas parar a igreja, derrubar o trabalho da igreja de várias formas, e envolve a justiça muitas vezes para tentar fechar, para tentar baixar as portas, para tentar impedir, para tentar fazer com que a palavra de Deus seja cessada, né? Então eles envolvem a justiça porque eles acham que a gente, por sermos cristãos e confiarmos somente em Deus, estaremos despreparados. Então é necessário que também estejamos munidos não só da justiça de Deus, né? Com a palavra de Deus para a nossa conduta, para o nosso caráter, mas também no conhecimento da lei dos homens, para nos defender contra os mal intencionados e principalmente defender a igreja. Então é importantíssimo que haja um trabalho em todos os aspectos sociais, não somente advogados, mas também como médicos, cientistas, estudiosos, porque era aí que eu ia chegar. É dessas pessoas que estudam lá no mundo que a gente tem que ter medo. Não medo porque eu acho que medo não, a palavra não seria essa, mas é essas pessoas que nós deveríamos observar, porque elas estão se preparando para atacar o reino de Deus. Elas estão se preparando para tirar o mérito de Deus, estão se preparando para atacar a nossa fé. E nós estamos ficando para trás. Então é importante que o equilíbrio seja igual, para que a gente possa combater de igual forma também. O que o senhor acha disso? Ô, Rafa, não, acho que não, acrescentando um pouco mais, acho que a igreja precisa de uma equipe multidisciplinar. Eu sou de uma leva de pastores pouco mais jovens. Mas, por exemplo, era comum alguém chegar com um tipo de problema na igreja e eu, como pastor, desconhecer. O que eu dizia? É demônio. Não, às vezes é uma questão psiquiátrica. Às vezes é uma esquizofrenia catatônica. O que é esquizofrenia catatônica? É aquela que a pessoa fica paralisada. Eu preciso saber como que eu vou trabalhar. E a linha é tênue da questão de uma atuação demoníaca para uma questão psiquiátrica. Preciso tomar muito esse cuidado. Quantos terrenos nossos pastores já ganharam? O pastor recebeu uma doação, vamos construir a sede própria. E é golpe. Porque faltou alguém que saiba minimamente analisar uma escritura. É verdade. Eu posso dizer que essa propriedade aqui é minha e não é. Eu estou doando para o pastor Tiago, mas quem disse que aqui é seu? Então, se você tem uma equipe multidisciplinar na igreja, advogado, psicólogo, imagina um médico,
voltado de repente para a saúde da mulher. Olha que sonha. E assim, vou falar do direito, que é a minha área. Chegou o cara, não, ó, tô aqui vendendo uma cota, não sei das quantas, papapá. Não, mas é financiamento? Não, não é. É um sistema de consórcio? Não, não é. Não, é um negócio de Deus, é um maná. Você vai pagar X valor e vai ganhar não sei quantos milhões. E pastores que caem nessa. E o dano fica. E o meu povo perece, Rafa, por quê? Por falta de... Porque faltou oração? E o meu povo... Falta de conhecimento. Então, Falta de conhecimento. E o meu povo... O profeta Oséias alarmando... Olha, o meu povo perece por falta de conhecimento. Por falta de... E o conhecimento, ele começa onde? Quando eu começo a fazer indagações. Por que isso? Porque essa barba do Tiago, eu acho que se ele ficar assim, vai para o inferno. Mas por quê? E todos barba aí dá polêmica. E todos os questionadores, eles foram tidos como rebeldes em algum momento. Mas é princípio de sabedoria. E você o apóstolo questionar. Paulo teve esse momento. Opa! Né? Você queria falar, apóstolo Paulo. Não. Você sabe que... Não. Ô, Rafa, falando do apóstolo Paulo, essa aqui é interessante. Apóstolo Paulo e o princípio sabedoria. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, Paulo está para morrer. Aí ele vai dizer assim, quanto a mim já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o preço da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Mas traz para mim os pergaminhos. O homem está preso numa masmorra, está doente, dali ele não vai sair com vida e está pedindo os pergaminhos para estudar. Aí você vê cristão com saúde, bom, jovem, novo, com a vista boa. Eu não quero estudar não porque, não sei, porque é preguiça. Preguiça. Acabou. Existe também um grande problema na mente pequena em associar a humildade à simplicidade. Né? Diferença gigante. Você ser simples e você não ter acesso, não ter até vontade, ou ter preconceito, ou qualquer coisa, não está associado à humildade. Ser humilde é uma coisa que é um dom espiritual. Isso vem de Deus. A humildade nos torna pessoas mais sensíveis, nos torna pessoas mais simples, sim, mas a intelectualidade, a sabedoria, em nada tem a ver com humildade. Nós precisamos desassociar as coisas. Porque é necessário você ter sabedoria, principalmente para ser humilde. Porque a pessoa que não é humilde já começa por aí, que ela é ignorante. Posso citar um historiador chamado Lucas Silva Santos, na sua obra História dos Embuenses. Você já ouviu esse aí, Rafa? Sou eu mesmo. Ou seja, não tem fonte, é sabedoria popular. Existe uma teoria, eu falei da teoria da cumbuca, o pastor Tiago aqui anotou. Ele vai anotar agora, para pesquisar depois, a síndrome do pequeno poder. E eu vou trazer para as nossas igrejas. Síndrome do pequeno poder. A gente confunde humildade com simplicidade. Tem aquela pessoa que muitas vezes ela é simples, por uma condição econômica. Então, não tem um bom carro, não tem uma boa roupa, não tem uma boa casa, não tem uma condição financeira. É simples. Isso é simplicidade. Mas não é humilde. Porque a humildade, ela vem do coração. É dom de Deus. Aí, por exemplo, você chega nele e diz assim, a partir de hoje você é porteiro da igreja. Pronto, acabou com o homem. Revelou que ele é simples, mas não é humilde. Meu irmão, agora nessa igreja tem porteiro. Aqui ninguém passa. Esse microfone ninguém pega, que aqui tem técnico de som. Não é simples. De modo que tem pessoas extremamente bem abastardas e que são humildes. É verdade. Tratam bem, tratam com respeito, tratam com harmonia, tratam com urbanidade. Então, humildade, ela está ligada ao coração. Simplicidade, a condição econômica. Eu posso ser simples, mas eu sou humilde.
posso ser humilde e não ser simples, e vice-versa. Olha, o senhor citou que não tem fonte, mas vou dizer para o senhor que existe um estudo em uma universidade americana nos anos 90, e esse estudo ele foi feito na prática por alguns dias, onde se colocaram estudantes, dando cargos a esses estudantes, alguns com cargos de poder, como polícia ou algo nesse sentido, e outros com cargos menores, ou até cargos criminosos, digamos assim. E dá para se dizer que durante 12 dias, se eu não me engano, foi revelador o que esse estudo trouxe, de que esses poderes dividiram as duas classes em lados opostos de forma tão grande que foi necessário que o estudo tivesse encerramento logo, assim, de pronto, porque não dava para dar continuidade. Então, isso é provado cientificamente, de que um pequeno poder nas mãos de uma pessoa irresponsável, digamos assim, De um tirano, lascou. tirano, ele é destruidor. Isso eu vou colocar as fontes desse estudo aí na nossa descrição. Legal, Rafa. Para que quem estiver assistindo aqui possa ir lá na fonte e aprender mais. Porque aqui ninguém é cientista também, né? Então, isso aí. a gente fala uma coisa, fala outra, para não vir ninguém depois aí refutando a gente vai colocar as fontes aqui. Bom, mas vamos voltar agora para a parte da política, porque aqui tem bomba, hein? Opa! A parte da política tem bomba. Vamos lá. O senhor é advogado, é político e é pastor. Em algum momento, essa junção dessas funções dificultou a sua vida pastoral? Para exercer a sua vida pastoral? Seja ou te sobrecarregando, ou então te colocando numa posição como que eu posso dizer? Da própria igreja desmerecer o Senhor de alguma forma. Desconfortável, né? Desconfortável. Explica pra gente. Sim, eu acredito, Rafa, que qualquer pastor que ele não seja 100% integral à obra, ele deixa a desejar em algum momento. O ideal é que os pastores fossem 100% integrados à obra. Eles tivessem salários da igreja e a igreja te desse condição para que eles fossem mantidos pela igreja e eles conseguissem exercer única e exclusivamente a atividade pastoral. Só que, primeiro, isso pode acontecer? Pode acontecer. Mas alguns dentro da igreja vai falar o quê? O pastor é preguiçoso. O pastor é isso, o pastor é aquilo. Eu me acordo 6 horas da manhã. Sempre. Bonito. Acordar 9, 10 horas. Tô lendo a Bíblia. Não, filho, vem carregar peso aqui pro senhor ver. Então você abre precedente para que os bodes transvestidos de ovelha, ovelhas transvestidas de bode, também falem um monte. Então, assim, o pastor é uma atividade que ele não agrada 100%. Então, hoje, eu sinto que eu poderia render muito mais se eu fosse integral na obra de Deus. Contudo, eu não consigo nem me imaginar vivendo da obra, porque você sofre uma pressão tão grande, nome de vagabundo, de estelionatário, de preguiçoso, que eu não vou me matar pro pastor. Se o coitado comer uma esfirra e postar assim, irmão, tô comendo uma esfirra. É com dízimo dos irmãos. Então, assim, não é fácil. Agora que você sente. Agora, respondendo a outra pergunta, eu já fui muito criticado, e não foi pouco, não. Pastor, mas isso é político. Eu falo, tá aí, aonde está o pecado? José foi governador. Moisés exerceu função de liderança, Daniel de liderança. Então, aonde está o pecado? Mas existe corrupção. Opa, a partir do momento que você abre o olho durante o dia, acorda, põe um pé direito no chão, você tem probabilidade de errar, de pecar, de falhar. Tá na empresa lá, tem fazer um desvio de R$1, de R$10,
Eu defendi uma moça esses tempos atrás aí, que misericórdia. E assim, a situação revela o ladrão? Depende. Está muito ligado aí ao caráter, né? Existem políticos bons? É a minoria? É a minoria, mas existe. Respondido aí, Rafa. Respondi. Muito bom. E no meio da política, é mais difícil como advogado ou como político se manter íntegro, se manter ali na postura cristã? Onde que existe a maior tentação nas duas carreiras? Eu acho que nas duas. Como advogado, você chega, por exemplo, em uma delegacia e não vou dizer todas, mas é comum, é algo comum. Você chega na delegacia, alguém te fala, olha, veja com a família, o que a gente faz para pagar uma propina. Não vai falar com essas palavras, né? Você tem a corrupção aí muito presente, muito ativa. Na política também tem. Então acho que os dois é duas áreas que é bem difícil para você se manter 100%. Você tem que ter muita força de vontade e muita fé em Deus. Não é brincadeira. Não é brincadeira. E a gente sabe que na política existe muitos cristãos envolvidos e existe até uma bancada cristã e tudo. Na sua visão, essa bancada que se formou, ela é uma bancada com interesses realmente cristãos? Elas defendem realmente a igreja? Ou você acha que já se perdeu essa visão que virou só política mesmo e não tem mais um intuito ali de ajudar a igreja de alguma forma? Eu acho que se não houvesse a bancada evangélica, nós já teríamos, por exemplo, no Brasil, a pedofilia aprovada. Olha só. É uma questão. Então, mas a igreja não precisa de política. Opa! A igreja de Cristo como organismo vivo, o corpo imaterial. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, organismo vivo, a igreja imaterial. Como organização, CNPJ, inclusive se não houver uma administração, ela baixa as portas. Porque ela paga aluguel. Se não paga aluguel, tem as suas responsabilidades. Se não houver uma administração, ela baixa as portas. E a figura do político está aí, sobretudo, para defender os interesses da classe evangélica, da classe católica, depende aí da bancada. Agora, o problema é nosso de consciência. Quando eu pergunto, por exemplo, para você que está em casa, para quem que você votou para senador, as pessoas não lembram. Para quem que você votou como deputado? Não lembro. O que faz um deputado? Não sei. Qual que é a função de um vereador? Não sei. Ele acha que a função do vereador é tirar entulho, é fazer pequenos favores. E não é. O cara tem uma função extremamente importante, que é o quê? Criar leis. Agora, o vereador que o senhor votou criou algum tipo de leis? Quais? Não sei, porque eu não fiscalizo. Estou pouco me lixando. Eu estou preocupado com o meu salário do mês. E olhe lá, e sei lá, e com outras coisas. A gente tem uma visão muito pequena para determinadas áreas da vida. Aproveitando já que o senhor falou que se não fosse a existência dessa bancada cristã, algumas coisas já teriam ocorrido, o senhor pode nos dizer, assim, mais ou menos, não sei se o senhor está ainda atualizado com o que tem ocorrido lá no parlamento e tudo, mas neste momento, existe alguma iniciativa contra os cristãos ou contra a fé cristã sendo votada, ou sendo tramitada, ou sendo proposta no parlamento, que existe uma luta agora acontecendo, tipo esse ano e tudo? Pô, tem várias, por exemplo, que vem aí há tempos aí que agride diretamente a fé cristã, por exemplo, ideologia de gênero.
é uma, a questão do aborto é outra, a questão da liberação das drogas é outra. Então, assim, tem vários temas que vão exatamente de encontro, no sentido, não ao encontro, mas de encontro, de choque, com aquilo que a fé cristã ela preconiza. E aí se precisa ter representantes evangélicos. Hoje eu não voto, uma questão minha pessoal, eu não voto em um deputado, por exemplo, apenas porque ele é cristão. Não, eu voto de acordo com algumas questões que eu acho que é importante, que eu acho que vale a pena. Inclusive, se você entrar no meu Instagram, tem aí, participei sábado, agora passado, da celebração de posse da minha amiga deputada federal, a Eli Santos, aqui da nossa cidade de Imbu, e votei nela, trabalhei para ela, fiz campanha para ela, por entender que as nossas ideias elas são convergentes em alguns pontos. Muito bom. Curta, olha, tenho Curta, certeza, compartilhe. de verdade, quem está nos assistindo aí tá meio com ar sim para dentro, né? Porque tá ouvindo coisas aí esclarecedoras, ao mesmo tempo polêmica por muitos preconceitos, né, pastor? Sim. E Rafa, enquanto o pastor falava, e uma coisa que ficou muito na minha mente, é essa questão. O senhor falava que só vai dar valor e ver realmente o outro lado quando tiver alguém da família que necessite de um advogado, né? Voltando. E eu confesso que eu realmente vi, quando aconteceu um fato na minha família, a importância e o quanto que só não acontece no jardim dos outros, acontece no nosso No também. nosso também. Muito bom, Isso. muito bom. E aí, Rafa? Bom, já estamos Acho que chegando no final. tá passando bem pela fornalha, hein? Que fornalha, hein? Olha, Tá sendo é. saindo extremamente bem. Saiu pela culatra. Com certeza tá bem revestido, né? É. Bem revestido pela palavra de Deus, do Espírito Santo, então passa batida pela fornalha. Não vai ficar nem cheiro de fogo, né? Mas eu gostaria de saber também, na parte ainda da política, se durante a sua carreira assim, política, existiu alguma obra, algum feito que o senhor apoiou em relação talvez à igreja ou talvez à comunidade? Eu gostaria de saber se o senhor pode compartilhar isso com a gente. Posso. Em 2016, nós tivemos muito forte a questão da ideologia de gênero. Então, começou com a PL 222, que foi o pontapé inicial, votada por uma bancada de esquerda. Esse projeto foi levado para a União, para que o Congresso Nacional decidisse. O Congresso Nacional é a junção da Câmara de Deputados Federais com o Senado. 513 cabeças aqui, 81 aqui. E eles viram a bomba, falaram, não, cada estado vai analisar da forma que bem entender. Mandaram para as Alesps da vida. Então, os deputados estaduais ficaram na responsabilidade. Quando a bomba chegou lá, eles falaram, não, quem vai votar é os municípios. Aí eu falei, meu Deus, se um deputado estadual, federal, se um senador não tem condição, quem dirá o Zé da Coxinha que nós votamos aqui? O Zé do Peixe, o Chico não sei das quantas. O que ele vai saber, Rafa, de ideologia de gênero? E aí chegou em Embu das Artes. Quando chega em Embu das Artes, a gente vai para a plenária. Eu, à época, assessorando um vereador. Para minha surpresa, eu achei que ia estar lá 1000 pastores de grandes ministérios, presbíteros, diáconos, as igrejas com faixa, não vi ninguém. Porque o crente entendeu que a política é do diabo. E o diabo falou, graças a Deus, é minha mesmo. Então vou pôr lá o cara do PCC.
Aí eu falei, meu Deus, cadê os pastores? Não tinha ninguém. Tinha um ou outro de igrejas pequenininha, embrionárias, isolados. O pessoal da esquerda, e aí eu posso falar, sua grande maioria do candomblé, estavam em massa para aprovar o projeto, lotado. Católico, um padre ou outro. E eu falei, cadê o nosso povo? Aonde nós estamos? E ali, os nossos vereadores da cidade de Imbu, que depois o projeto voltou para o Congresso, eles disseram não à ideologia de gênero debaixo de muita pressão. Porque a gente não se preocupa com política. Nós nos preocupamos, Rafa, com a nossa casa, muitas vezes, mal e mais ou menos. Ao passo que, se o barco afundar, eu posso estar aqui num iate, hiper mega protegido. Mas se esse mar aqui, ó, tem uma tempestade, é todos nós. Então nós precisamos, como Igreja de Cristo, conseguir ter um olhar para o coletivo. Porque a hora que o bicho pegar, é para todos nós. E vai depender do quê? Muitas vezes, para resolver algumas questões ou não, é a política. Nós, durante muito tempo, falei agora, Thaís, que a minha bisavó era das Assembleias de Deus. E durante muito tempo, isso que nós estamos fazendo aqui hoje era caso para disciplina. Porque nós dizíamos que a televisão era do diabo. E o diabo fez, é minha mesmo. Nós dissemos durante muito tempo quem era assembleiano. Quando o saudoso missionário Davi Miranda começou os programas da Voz da Libertação no rádio e escutasse Davi Miranda, era disciplinado. Olha a mentalidade do ser humano. Nós temos aqui um canal de comunicação para levar informação para o Brasil e para o mundo. A gente não é do diabo. A política é do diabo. Eu peguei épocas, pasme os senhores. Já achei que estava no tribunal que ia falar, pasme vossas excelências. Que estudar era pecado. O crente tinha que ser pobre para ir para o céu. Pobre, bem pobre, bem pobre. Comprar carro, Deus me livre. Ir na praia, sangue, fogo e arame farpado. E nós tínhamos vontade de ir na praia, colocar uma bermuda. A gente não podia, meu filho. A canela era branca. Daquele jeito. Pastor, lamentavelmente. Lamentavelmente. A religiosidade, ela mata. Ela chega a extremos terríveis. Terríveis. E que te afasta de Deus. Essa que é a verdade. E te afasta de Deus. O engraçado é que se a gente analisar, Deus criou o mundo para os homens e desde Adão nós temos entregado ele para o diabo, né? Então, nós entregamos as coisas do mundo para o diabo antes de tomar posse, né? Ao invés de usarmos as ferramentas que nós temos e usarmos tudo para que seja agradável e honrar o nome de Deus, nós preferimos nos distanciar, né? Preferimos deixar entregar para o diabo. O mundo e o diabo tomem conta e se apossem de tudo aquilo que Deus preparou, né? Então, isso aconteceu com o rádio, aconteceu com a TV, nós deixamos, né, com a internet, ciência, um monte de coisa ser tomada pelo diabo. E hoje está tomando, principalmente a internet, pastor Lucas, as heresias, pastores revoltados, muitas das vezes que foram fracassados no ministério, né? Que estão aí soltando a direita, a esquerda, falando coisas horríveis a respeito da igreja. Levando milhares de pessoas estão tomando. Você quer ver uma coisa que tem gerado polêmica demais com esse grupo de revoltados? Você hoje falar sobre dízimo na igreja, misericórdia. Porque meia dúzia de gente colocou na internet, olha, e já gera uma polêmica. Mas só voltando aqui, Rafa, eu tenho essa questão de entregar o diabo.
Aos domingos, na nossa igreja, eu pego no final do culto, faço oração especial pelas crianças e eu falo, irmãs, aqui da nossa igreja está o futuro prefeito. Dessas crianças aqui, vai sair daqui o futuro prefeito de Embu das Artes. Aqui está a futura médica ginecologista da UBS do Jardim Independência. Aqui está o futuro empresário da nossa cidade. E eu tenho ministrado bem. Se eu falei essa igreja aqui, ela não está aqui simplesmente para fazer peso na terra. Ela está aqui para fazer a diferença e ser uma igreja relevante. Então a gente tem que ter essa visão aberta. Eu chego na minha filha à noite e eu preciso ministrar bênçãos na vida dela. Falar, a Mari vai ser uma mulher de Deus, uma pregadora do Evangelho. Amém. E é isso. O mundo está corrompido, mas nós somos de Cristo. Louvado seja Deus. Eita. Aí dá a solução. Aí o Espírito Santo está aqui. Corta aí, Rafa, que senão eu vou aqui até 1h da manhã. Eu não entro em casa hoje, isso aí. Louvado hoje seja eu Deus. apanho da esposa. Tá aprovado na fornalha, Rafa? Pastor Lucas? Aprovadíssimo. Espero que os nossos Idcasters também tenham gostado. Olha, com certeza. Que 8ª edição, hein? Aproveitando mais uma vez, curta, compartilhe. É isso. Vá nas descrições para acompanhar as redes sociais do nosso convidado. Tem um cafezinho? Acompanhar o endereço da igreja, acompanhar também quais são as obras que ele tem feito aí. Acompanhe as redes sociais dele. Do mesmo jeito que você curte aqui, fortalece ele lá também. Vai lá, acompanha Instagram, Facebook. O que mais que o senhor tem aí? Instagram e Facebook, né? Instagram e Facebook, né? Instagram da igreja. Não tem um TikTok? Não tenho ainda. Então, as redes estão aqui embaixo. Precisa ter. Opa, hoje é uma comunicação. O link vai estar na descrição, as redes sociais do Pastor Lucas, Rafa? Vão estar na descrição. Muito bom, muito bom. Embaixo. Também, mais uma vez, pedir para que você ajude na nossa vaquinha. Nós estamos ansiosos para poder entregar essa oferta que nós estamos arrecadando para os nossos irmãos lá em Alagoas. É isso. Só estamos esperando que a ajuda aconteça. Então, é necessário realmente, gente. A gente está aqui pedindo, não é à toa, tá? Não é à toa. Porque se você for lá nessa vaquinha, você vai ver fotos, você vai ver vídeos, você vai acompanhar essa história e você vai ver que é precário, que é difícil e precisa realmente de uma ajuda. Porque lá em Alagoas, as coisas não vão andar se a gente não fortalecer, tá? Então, é imprescindível que você, ao terminar, não precisa nem terminar, dá uma pausa aí agora, faz assim, você pausa, olha esse QR Code aí, pega o celular, aponta para ele e vai lá agora, você pode fazer uma doação de R$10, que tal? Vai fazer diferença aí na sua vida? Não vai, mas na vida deles lá, certamente vai. Sem sombra de dúvida. Com certeza vai. E olha, você está pensando, eles vão construir um templo, eles vão construir uma senhora edificação. Não, a gente quer ajudar os irmãos. Às vezes a comprar uma mistura, às vezes a completar uma compra de casa, às vezes para ter um papel higiênico no banheiro. Isso já é difícil. Tem o banheiro que não tem. Ou seja, nem o banheiro, algumas nem o banheiro tem. Imagina, você vai na igreja, imagina você congrega na igreja aí. Aí você vai na igreja e você quer ir no banheiro, você faz o quê? Não tem banheiro, pastor. É brincadeira. Você vai ter que levar um baldinho? Vai ter que levar uma garrafinha? Não tem como, né? Então, ajuda, gente. Ajuda. Abre o coração, deixa Jesus entrar e faz aí a sua doação. Eu entrego aqui a palavra ao nosso evangelista e encerro a minha participação. Muito obrigado, pastor Lucas. Espero que tenha gostado da participação. Amém. Não, excelente. Não sei se foi quente demais, se foi ameno, mas de certa forma é preparado. Muitas dúvidas. Sem sombra de dúvida. Nossos espectadores, os Idcasters. Olha, tem tudo para realmente ser uma audiência maravilhosa, porque esclareceu aí assuntos extremamente polêmicos e assuntos importantíssimos. Pastor, eu dessa conversa saio mais ligado com as coisas, Amém. em todos os sentidos.
Thaís, rapidamente as suas despedidas finais aí, em nome de Jesus. Nós já estamos encerrando essa 8ª edição. Amém. Somente agradecer ao pastor Lucas, né? Amém. A gente sempre se surpreende com os nossos convidados. Todo Exato. episódio é algo muito diferente do outro, assim, e a gente sai daqui enriquecido, né? E só para completar tudo que o pastor falou, uma coisa ajuda a outra, né? O senhor, como pastor, pode evangelizar o que está perdido, porque uma pessoa que está em condição de penitenciária, gente, de droga, de cadeia, ela tá no fundo do poço. Infelizmente, na minha vida, já vivenciei isso com um parente muito próximo. E é uma tristeza, principalmente para a família. Então, além de fazer o seu trabalho, né, podendo ali ajudar aquela pessoa a ter uma nova chance e também poder ali evangelizar como aconteceu, que Deus ainda deu a direção da abertura da igreja do Glória Senhor a Deus. através do seu trabalho. Maravilha. E também os Coisa irmãos da igreja extraordinária. podem ser orientados também, né? Quantos trabalhos o senhor não pode fazer por causa do conhecimento que você adquiriu, né? Então, gente, a gente tem que ter noção e sensatez, né? E eu saí daqui muito mais informada também e gostei muito de saber, não tendo nada de direito, de lei, de nada, realmente nunca me interessei por política, tô sendo sincera, e realmente é muito bom a gente ouvir um outro lado e abrir os nossos olhos, né? Ter esse ponto aí. Então, gratidão, pastor, que o senhor venha te usar das duas formas, Amém. né? Que o senhor seja instrumento, tanto no seu Amém. trabalho, quanto no seu ministério, que Deus abençoe grandemente. E já tô pensando em fazer um monte de coisa aí, vamos ver se o senhor topa. Fazer uns projetos sociais aí, com os seus Ótimo. conhecimentos, né? Opa! E vai ser bênção, tá? Gratidão, Deus abençoe grandemente. Amém. E um beijo para sua esposa, espero conhecê-la em breve. Amém. Rafa, suas despedidas finais? Bom, muito obrigado pela participação. Olha, dizer para o senhor que tudo que foi dito aqui, nós temos conhecimento de causa. Eu passei por uma necessidade de um advogado, a minha esposa passou por uma necessidade de um advogado. Nós tivemos parentes que estiveram, sim, dentro da cadeia. Nós tivemos na nossa família. Inclusive, já Não sei ao certo se o nosso evangelista também tem, mas ele pode dizer, já teve algum caso de necessidade de advogado? Sim, sim. Não, Então- não eu, mas um parente. Olha, se havia alguma dúvida de que necessitamos do Senhor como advogado e outras pessoas cristãs também como advogados, tá tirando essa dúvida agora, porque sim, é necessário. Nós não podemos ficar na mão do Estado, na mão do governo, na mão do diabo, sem ter pessoas munidas da palavra e do conhecimento É para verdade. nos ajudar no É nosso verdade. caminho. Entendeu? É verdade. Então, às vezes você tá aí sofrendo por falta de conhecimento. É isso. E conhecereis a verdade Vos libertará. vos libertará. Então, realmente, eu espero que esse episódio chegue a muita gente mesmo, porque é necessário que essas pessoas abram a mente e entendam a necessidade do conhecimento, da sabedoria, do estudo e principalmente das carreiras. Porque não existe carreira do diabo, gente. A não ser que você vá e sirva necessariamente o Satã, né? Se você vai lá, eu sou servo do Satã. Não, você está trabalhando, você está ganhando dinheiro e servindo a sociedade. Então, é necessário que se entenda que é necessário existir médico, é necessário existir cientista, é necessário existir advogado, engenheiro, e por aí vai. E por que não eles serem cristãos? Melhor, né? Melhor! Melhor. Então, muito obrigado mesmo pela sua participação e espero sim que exista muitas pessoas que também estejam com essa dúvida assistindo a esse episódio para poder ganhar aqui mais confiança, ganhar aqui mais sabedoria para poder exercer sua carreira, exercer sua profissão, ou se está tentando aí, pensando, será que eu vou ser advogado? Nossa, mas tô indo na igreja, o pessoal não me condena por causa disso. Então, tenha essa mente, que se você servir a Cristo, você vai servir aonde quer que seja. É isso. Amém? Deus. Muito obrigado. Amém. Pastor Lucas Santos, que satisfação recebê-lo. Olha,
Tenho certeza que muita gente vai curtir, vai ser abençoada. Tenho certeza que Deus também falou aos corações de muitas pessoas que estão nos assistindo. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração. O senhor, desde cedo na correria, veio lá de Guarulhos, atravessou a Macedônia para chegar aqui conosco. Gostaria que o senhor desse as suas despedidas finais, mandasse um abraço para quem o senhor quiser, suas considerações finais. Meus irmãos, quero aqui agradecer a todos, em especial o pastor Tiago Belo, que foi a porta para mim estar aqui no IDCast. E olha, dizer que estou maravilhado. Glória a Deus. Projeto aí excelente, com o objetivo da propagação do Evangelho. Você sabe que muitas pessoas às vezes não vêm ao culto, mas quando você encaminha um link como esse, eles participam, e através de um link como esse, um vídeo que será postado, essa pessoa tem a curiosidade de vir à igreja e saber que nós não somos tão chatos assim, né? Somos seres humanos normais. A Thaís, por toda a recepção, pelo contato, no telefone. O pastor Tiago mandou um convite lá, bonito, formal. Falei, olha, que coisa linda. O contato da Thaís hoje à tarde, me relembrando alguns pontos, questão de horário, a participação do evangelista Tiago aqui como condutor do nosso podcast. A minha palavra é só gratidão, muito obrigado, e saiba que essa poeira jurídica, essa poeira de Jesus aqui está à disposição de vocês. A nossa igreja é uma igreja parceira, vamos estar em oração. Vocês falando do pastor Roberval, e eu lembrando que até conversei já com o pastor Tiago, mas tanta informação, a gente acaba não falando. Pastor Roberval, a nossa Secretaria de Missões da De Baluarte, está também uma parceria com ele, Louvado seja trabalhando Deus. aí no projeto Alagoas. Glória a Então, Deus. que Deus abençoe a todos. A minha querida esposa que está em casa vai falar, Lucas, o horário. Porque essa mulher é uma benção, né? Ela me acorda para ir trabalhar pela manhã, ela olha se o despertador está lá certinho, se passou a camisa, se arrou. Então a mulher verdadeira adjuntora deve estar já preocupada com o horário. Mas estou aqui, Vivi, em prol do reino de Deus, IDCast. Olha que nome bonito. Ó, um beijo no seu coração. Deus abençoe a todos. Rafa, fornalha estava fervendo, hein? Que Deus abençoe. Louvado seja abraço. Deus. Olha, venha nos fazer uma visita aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério ID, na rua Antônio Alzelino Guerra 277, tá certo? Venha, diga, olha, eu assisti vocês lá no IDCast. Nossa, vai ser uma honra conhecê-lo, vai ser uma honra conhecê-la, tá certo? Pastor Lucas, muito obrigado. Foi um grande prazer, um privilégio conhecer o senhor, aprender com o senhor, ampliar o meu conhecimento um pouquinho, né? Através realmente de tudo que foi passando aqui. Muito obrigado. Obrigado aos meus colegas, amigos da direção, a Thaís, o nosso diretor Rafa, o co-host, né? E também ao nosso diretor-geral, pastor Tiago Belo, e a nossa irmã Maíra, né? Que também faz parte realmente aí na direção do nosso IDcaster. Obrigado você, IDcasters, por mais uma audiência, por estar conosco. Olha, é você. O motivo de tudo isso aqui é você que está nos assistindo, porque eu tenho certeza que Deus tem te abençoado muito. Enquanto eu estava falando aqui com o pastor, estou recebendo aqui mensagens de pessoas que nos assistiram em outros episódios, dizendo que maravilha, olha, Deus falou comigo. Isso não tem preço. Continue conosco, continue sendo realmente esse IDcaster, propagando o nosso IDcast, tá certo? Pastor, para a gente encerrar, o senhor vai falar assim,
fica aqui o meu, o senhor vai falar isso. Eu vou dizer o seu e todos nós o nosso idcast, tá certo? Então vamos lá. Fica aqui o meu, O seu, o nosso idcast. Tchau, tchau. Fique na paz do Senhor. amém. Glória a Deus. Glória a Que honra. Deus. Que bênção.